Vejo que tem muito valor e pouco material sobre o controle emocional aí disponível. Hoje já não é uma coisa que eu acho mais. É uma coisa que eu já tenho até amostragem. Eu já fiz mais de 100 consultorias com os meus alunos. Inclusive, para a semana que vem, nós temos 16 consultorias marcadas. Me dá a oportunidade de ouvir realmente, assim como a gente está fazendo aqui com o Celso, quais são os problemas que você está vivendo e tentar, de uma forma, solucionar. Aí tem as lives, tem o papo de trade, enfim. Eu já tenho uma amostragem hoje suficiente para concluir isso daqui. Na maioria das vezes, Gilson, quando alguém chega e me fala, eu estou com um problema do controle emocional e eu vou tentar averiguar, na maioria das vezes, Celso, o problema não é emocional. O emocional é uma consequência do problema, que o emocional não tem como tratar ele separadamente. Ele, na verdade, ele está linkado a vários outros fatores que precisam estar alinhados para que o emocional realmente esteja alinhado também. Se eu pegasse o módulo de controle emocional separado do treinamento e vendesse, ele iria ajudar as pessoas. Inclusive, eu tenho alunos que relatam que ajudam ele, o Celso já comentou isso também, em outros fatores na vida. Só que para o trade esportivo especificamente, Celso, não dá para a gente ficar só tentando controlar a emoção. E pergunta como eu sei disso. Quando o meu emocional se descontrolava, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer meditação, o que foi muito bom e faço até hoje, me ajuda muito. Comecei a desenvolver o meu autoconhecimento, de entender como as coisas funcionam, porque não adiantava eu ser um monge aqui e quando fosse investir não tivesse estratégias, não soubesse fazer gestão de banca, não tivesse ali uma seleção de jogos para poder colocar as probabilidades ao meu favor, se eu não tivesse feito análise pré-jogo e ao vivo, não adiantava eu ser um monge, não ia me dar lucro do mesmo jeito. E às vezes a gente entende como controle emocional eliminar as emoções, mas não é isso, a gente já relatou sobre isso, já falamos sobre isso aqui na temporada passada, que a emoção não tem como você eliminar ela ao ponto de você não senti-la, é uma reação biocomputacional do corpo, tanto que a gente dá esse exemplo do tubarão. Imagina lá no caso do tubarão, que só para as pessoas entenderem, é como se estivesse mergulhando um turista e um profissional, ao se deparar com o tubarão, as reações seriam diferentes. O turista vai se desesperar e o profissional está preparado para aquilo dali. Não adiantaria aquele profissional se preparar só mentalmente, ele teve que conhecer o ambiente, ele teve que entender sobre mergulho, sobre as espécies de tubarão, teve que fazer muitos mergulhos ali numa jaula para poder se proteger, até se familiarizar com aquilo tudo ali. Isso para poder dizer que não tem como separar o emocional no trade esportivo, não tem como tratar só o emocional. Se você vai investir com seu emocional controlado, mas sem uma gestão de banca, quando você vê sua banca baixando ali sem entender o que está acontecendo, aquele emocional que estava controlado vai se descontrolar. Da mesma forma, se você for investir sem estratégia, fazendo de qualquer jeito, sem entender o que você está fazendo, quando você errar, mesmo com o controle emocional alinhado no início, ele vai se descontrolar. Você vai se culpar por que eu fiz isso, enfim. Já o contrário também acontece, Celso. Olha, eu posso te garantir que se você vai investir fazendo uma análise pré-jogo, como nós fizemos lá na nossa aula presencial, bem detalhada, 30 minutos, você perdeu 30 minutos do seu tempo para estudar aqueles times. Está assistindo o jogo ao vivo. Tem estratégias que você validou ela durante um ano e você sabe que ela vai te dar lucro no final. A sua gestão de banca está alinhadinha, você sabe quanto realmente investir, sabe que aquilo vai te dar lucro, o seu emocional está poupado. Você não vai ter que ficar fazendo grandes esforços. É aquilo que a gente falou, você assumiu o risco de investir. Para que eu vou ficar ali eufórico quando eu ganho e triste quando eu perco, se eu já vivenciei durante um ano aquela estratégia e vi que fazendo esses mesmos investimentos ela me dá lucro? Então entende que o emocional, por mais que compreender tudo que envolve as emoções vai te ajudar, mas não vai resolver se você não tiver esses outros fatores. Então é por isso que não dá pra gente hoje separar o emocional do treinamento e vender para quem quer ser trader. Talvez poderia ajudar em outros fatores da vida dele, entender o mindset, entender da mente, mas no trade esportivo especificamente ele teria que ter um método, ele teria que seguir todos esses fatores para o emocional ficar mais em controle ali durante os investimentos. Porque quando eu tento identificar quem me traz esse problema emocional, eu pergunto, tá, então você está com problema emocional? Tô, me relata. Ah, quando eu estou investindo eu fico preocupado, minha mão está suando, eu estou ali passando por um problema sofrendo ali mesmo aquele momento. Eu descontrolo quando eu perco um dinheiro e fico tentando recuperar, ou então estou com medo. Geralmente são os mesmos problemas. A gente já falou até, tratou como armadilhas, né, do trade esportivo, a gente denominou assim, poderíamos até trazer no próximo episódio e tratarmos das armadilhas do trade esportivo no que diz respeito ao emocional. Mas aí, Celso, quando eu pergunto, tá, então vamos lá, seu problema é emocional, mas deixa eu te fazer umas perguntas antes. Você está fazendo análise pré-jogo dos jogos que você está investindo? Alguns estão, alguns não.
Ah, você está fazendo gestão da sua banca? Você sabe exatamente quanto investir? Ah, tem hora que eu invisto mais, tem hora que eu invisto menos. Você está fazendo a anotação dos seus investimentos para depois analisar, que até é uma questão que o Celso compartilhou. Ah, cara, afinal isso daí eu não estou fazendo. Você está seguindo as regras das estratégias que você aprendeu? Ah, de vez em quando eu sigo, de vez em quando não. Você está seguindo os jogos realmente selecionados pela ferramenta para te dar segurança que existe um padrão? Não, eu invisto no jogo que está pela minha frente. Aí eu começo a perceber que quando eu resolvo esses problemas, que ainda nem falamos do emocional, eu resolvo o emocional. Porque quando ele volta e para de fazer investimento em jogos que ele não analisou previamente, ele começa a fazer investimentos com mais segurança. Quando ele passa a seguir uma gestão que ele sabe que no final vai dar lucro, ele para de suar a mão, porque agora ele está investindo o que ele pode investir. Quando ele está seguindo uma estratégia, ele não tem aquele peso. Cara, cometi um erro, por que eu fiz isso? Eu sou muito burro. É o que geralmente passa pela nossa cabeça. E já não é mais isso, não. Eu segui a estratégia. Mesmo que deu perda, eu sei que no longo prazo eu vou ter lucro. Vê que a gente trata o emocional sem falar de mente até agora, Celso, porque às vezes a gente tem essa impressão de que vai ser só tudo dentro da mente. Mas não, você precisa dos outros fatores externos que vão influenciar no seu emocional para corrigir o problema emocional. É uma coisa que me surgiu aqui agora, uma dúvida, cara, que... Porque eu estou falando aqui o tempo todo tratando do meu problema, da minha dificuldade, da minha maior dificuldade, como se fosse emocional. Porque eu pensando aqui agora, gente, beleza, é emocional. Qual o seu principal erro? Você já conseguiu fazer leitura? Sim. Certo. Eu sempre me dou mal quando eu não sigo as regras. Ok. E já consegui comprovar isso. Então, beleza, aí que surge a minha dúvida. Então, se eu já sei que o meu erro é não seguir as regras... Sim. Qual que é o problema? Eu não sigo as regras por um problema emocional ou eu não seguir as regras está me causando um problema emocional? Entendi. Agora eu fiquei louco com isso, cara. Eu acredito que o fato... Agora você saiu pior ainda. Eu mesmo se compliquei aqui agora. Mas vamos então voltar aqui numa coisa que a gente falou várias vezes lá na outra temporada também, Celso. E aí eu diria que talvez, aí é uma questão, é só uma opinião minha, queria a opinião do Gil. O depende, não, mas aí aqui eu tenho uma opinião mais direcionada. Eu acredito que o problema emocional está sendo gerado por não seguir as regras. Mas o problema de você não seguir as regras, eu não sei até que ponto é o emocional. Eu defenderia uma outra linha, é porque o trade esportivo parece que é intuitivo. Parece que não precisa de regras. Parece que só depende de eu ligar a televisão, se apertar os botões que o dinheiro vai vir para o meu bolso. A gente brincou sobre isso. Ninguém começa a pilotar um avião sem saber as regras do negócio. Ninguém arrisca a levantar um voo olhando para o manual, igual a gente brinca às vezes. O cara vai para uma escola, entende a necessidade, ele vai ter que seguir as regras, porque ele sabe do risco que é você fazer um avião levantar, continuar ali em voo e depois pousar. Porque ali dá para você já ver, antes de começar, de que precisa de regras. No trade esportivo ele parece ser intuitivo. E muitas das vezes o intuitivo até funciona no curto prazo. Eu comecei dessa forma. O Gilson foi lá, me mostrou ali como funcionavam as coisas, coloquei meu dinheiro, fiz um investimento sem regra nenhuma e ganhei $100, ganhei $62. Ou seja, sem regra. Então, assim, mas e como colocar na minha cabeça nesse momento que precisa de regras, se sem regra eu conseguir? Tá entendendo a complexidade que é a coisa? Então eu vejo que muitas das vezes as pessoas não seguem as regras, tudo aquilo que é ensinado no treinamento, porque, cara, quer saber? É simples esse negócio. Deixa eu ligar aqui a TV, analisar ali uns jogos, botar meu dinheiro que vai dar bom. E às vezes até dá. E aí a gente registra que deu certo. E aí a gente acredita o resto da vida que não precisa, cara, dá muito trabalho ficar fazendo análise pré-jogo, analisar o jogo ao vivo, seguir regras. Eu fico ali vigiando a estratégia não dar entrada. Não vou fazer isso, não vou fazer do meu jeito. Então eu acho que quando você decide não seguir as regras, não é pelo emocional e sim porque parece mesmo que não precisa. E aí eu volto mais uma vez, o trade esportivo não é intuitivo, por mais que pareça ser. E a gente falou disso várias vezes. Aí a partir do momento que você acredita que ele é intuitivo ou acredita que não precisa das regras tão bem elaboradas daquele jeito e começa a buscar alguns atalhos, aí é que o emocional entra em cena.